Bom dia a todos que já chegaram aí, que a gente conseguiu botar um pouco aí na telinha para aparecer. Bom dia a todos, muita paz, muito amor. Como eu sempre falo para vocês, um novo dia. E hoje aqui um sol, né, gostoso na nossa cidade, quer dizer, gostoso agora, né? Que daqui a pouco a gente está morrendo de calor aqui. Para quem não sabe, quando aqui faz calor, faz bastante calor também, não é só frio, né? E hoje já está prometendo que o dia vai ser terrível de quente, né? Então, bom dia a todos, um novo dia para todos nós começarmos a fazer a nossa vida acontecer de uma forma diferente, mais agradável, mais reconfortante. Com um novo dia, a gente tem a oportunidade de fazer com que aquilo que não foi bem feito no dia anterior, possa hoje ser restabelecido, ser consertado, ser melhorado. E aquilo que foi bem feito, a gente tem a oportunidade de expandir, de ampliar, de aprofundar. E isso é que é o bom da vida. A lição dessa manhã para a gente, desse livrinho muito valioso aqui do Pastorino, peraí que eu vou botar aqui na minha frente, isso, Sugestões Oportunas, do Carlos Torres Pastorino, é a de número 36, para quem tem o livrinho aí em casa, intitulado Respostas. Tá? Então, a gente vai fazer algumas reflexões em torno dessa mensagem de hoje. E antes mesmo da gente pensar em ler a mensagem, eu quero começar essa manhã com um conto, um koan, na realidade, para a gente começar a refletir depois em cima da mensagem do Pastorino, já com com a nossa mente voltada para uma reflexão mais profunda a respeito do assunto. Então, vou lá, eu vou contar um koan para vocês, uma história intitulada A Certeza e a Dúvida. E aí a gente depois vai fazer uma casadinha com essa mensagem do Pastorino. Dizem que certo dia, o Buda, numa manhã bem cedo, estava reunido com todos os seus discípulos, num caminho, numa estrada, numa encruzilhada. E aí, então, passa um homem por essa estrada e pergunta assim para o Buda: Deus existe? E aí o Buda olha para o homem e responde: existe. E aí passou a manhã toda, logo após o almoço, um outro homem passa por ali, se dirige a Buda e faz a mesma pergunta: Deus existe? E aí então Buda responde para ele: não, não existe. E aí foi passando a tarde toda, já bem no finalzinho da tarde, naquela mesma estrada, o Buda ainda continuava ali com os seus discípulos, passa indo um outro homem e faz a mesma pergunta: Buda, Deus existe? E aí Buda vira para esse homem e fala: você terá que decidir. E assim que o homem se afastou, os discípulos todos, né, se reuniram bem próximo a Buda e falaram: mestre, se reuniram bem revoltados, né, com essa situação. Mestre, que absurdo! O senhor dá respostas diferentes para a mesma pergunta. E aí o Buda vira para eles e responde assim: porque são pessoas diferentes. E cada um chegará a Deus por seu próprio caminho. O primeiro acreditará em minha palavra. O segundo fará de tudo para provar que eu estou errado. E o terceiro só acredita naquilo que ele é capaz de resolver por ele mesmo. Olha que interessante, né? Essa, esse conto dá para a gente fazer muitas e muitas reflexões em cima. Então, eu não sei se eu coloquei todo mundo, mas bom dia a todos que estão chegando aí devagarinho para assistir esse projeto maravilhoso, o projeto Pastorino. Após, então, esse conto, eu vou ler a mensagem do livro e a gente vai tecer algumas reflexões em cima. A mensagem é de número 36, intitulado Respostas. Ó, que interessante. Começa assim o Pastorino. Responder a tudo, a tempo e com precisão, elucida mais do que longas preleções fora de oportunidades. Isso a gente viu de uma forma bem clara nessa história do Buda, né? Responder às pessoas dá trabalho.
necessita que nós tenhamos desenvolvido dentro de nós uma empatia bem significativa. Se colocar no lugar do outro, tentar entender o que o outro pensa a respeito das coisas. Então, já para começar, a gente vai vendo que dar respostas para as pessoas não é uma coisa tão simples, nem tampouco deveria ser uma coisa automática, sem nenhum tipo de reflexão. Obrigada, Isabel. As histórias são boas porque elas ficam, né? Fica às vezes mais do que a mensagem. E aí a gente começa, como você já está fazendo aí, a sua reflexão, né? Dar as mesmas respostas para as pessoas às vezes não é conveniente. A gente precisa entender um pouco o mundo daquelas pessoas, senão a gente acaba se equivocando. E é o que a gente vai prosseguir vendo aqui também com o Pastorino, tá bom? Esclarecer dúvidas, diz Pastorino, esclarecer dúvidas é acender luzes em sítios escuros. Evita quedas, porque faz ver os tropeços. Então, se dar resposta é acender luzes, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente responde para a pessoa, porque a gente, ao invés de estar levando luz e achando que está levando luz, a gente pode estar levando dúvidas e trevas. Então, a gente lembrando da história que eu contei aí no início, a gente vai ver que a mesma pergunta para cada tipo de pessoa, tipo de comportamento, de personalidade, requer respostas diferentes, de conformidade com o nível de consciência dessa pessoa. E o Pastorino continua. Quando algo te perguntem, procura responder certo. Opa, e às vezes, esse responder certo não é mole não, né? Se não tem certeza, recolhe-te e ora, e fala só depois. Então, seria muito leviano eu dar uma resposta que eu não tenho certeza. O que é mais justo, correto, lúcido e não leviano diante de uma pergunta feita? Tem dúvida? Não sabe a resposta? Diz que ou tem dúvida e vai procurar saber um pouco melhor sobre aquilo, ou diz, não sei a resposta, mas vou atrás dela. Mas tenha coragem, né? Isso requer coragem. E a palavra coragem vem de cor, de coração, agem de agir com amor. E isso é amor, é respeitar as pessoas. Não é dar qualquer nível de resposta só para parecer intelectual ou para se destacar dentro de uma sociedade. É melhor a gente, sempre que puder, recolher a nossa insignificância. E aí ele continua. Deixa eu ver onde eu estou. Perguntar é sempre útil, porque de todos temos sempre algo que aprender. Então, perguntar é bom, porque nos tira de um processo de ignorância. Então, se eu pergunto, eu equaciono uma dúvida, ou eu amplio uma resposta que eu já tenho, mas quero colher mais informações para abrir meu campo, para abrir a minha visão. Não ficar só com a minha opinião em relação àquilo na vida. Então, isso é muito importante, mas a gente tem que ter nível de maturidade, porque a gente subentende-se que quem pergunta está apto a responder, está apto a receber respostas também, né? Então, isso também é de suma importância. Sofrer o peso de uma dúvida, acrescido do peso de uma resposta dúbia ou falsa, provoca o desânimo e talvez a queda. Além de você se tornar uma pessoa desacreditada, você pode levar uma outra pessoa à queda, o que é pior, né? Porque aí, entre reputação e consciência, a gente deveria ficar com a consciência. Reputação é o que as pessoas pensam ao nosso respeito e a gente não tem nenhum controle sobre isso e cada um que responda por isso, né? Mas da nossa consciência nós teremos que dar conta sobre isso. Então, que as nossas respostas não sejam permeadas de dúvida, porque ali, naquele instante, o que vai estar prevalecendo é a nossa vaidade e não a verdade. E a verdade tem que estar acima da nossa vaidade, do nosso ego. E aí continua o Pastorino para a gente ir tecendo mais e mais reflexões essa manhã. Todo pedido merece ser atendido com carinho.
todo pedido merece ser atendido com carinho, mesmo quando feito sem calma. Porque a gente às vezes está andando na rua, tem muita gente que está muito desconectada com a realidade, né? E às vezes vem de uma forma incisiva, grotesca, fazer uma pergunta para a gente que não é uma pergunta, é quase que um míssil lançado. Mas aí olha o que o Pastorino continua aconselhando. Vou ler tudo de novo e vou seguir até o final. Todo pedido merece ser atendido com carinho, mesmo quando feito sem calma. Nem sempre quem se afoga pode lembrar-se de etiquetas. Então, ele está aconselhando a gente se distanciar de um processo de julgamento. Tipo assim, qual é a sua que vem aqui me perguntar com essa grosseria? Está precisando de ajuda e ainda me responde do jeito que quer, né? E está precisando de ajuda e ainda me pergunta do jeito que quer. Então, não, é a gente parar para pensar assim, às vezes ele está nesse nível de agressividade porque ele está se afogando. Ele está passando por problemas que nós não sabemos. Então, por isso que toda resposta ela merece ser dada com carinho. Muitas vezes isso não é uma pergunta, isso é uma súplica, um pedido de socorro. E que a gente só olhou o lado pior da pergunta, que foi a forma com que ela foi feita, com grosseria, sem nenhuma educação em momento algum. E às vezes a pessoa ainda sai batido e nem agradece a resposta que você deu. Mas a gente tem que ser bom, independente dos agradecimentos e do reconhecimento das pessoas. Ou a gente é ou a gente não é. É ponto final. Né? E aí, finalizando, o Pastorino coloca assim: todo pedido, a caridade consiste em distribuir a todos o mesmo amor. Entretanto, o perturbado que não consegue entender precisa de uma dose maior de entendimento. E como eu disse, hoje, a gente está passando num período da sociedade que as pessoas estão muito conturbadas e com muitos problemas e com muitas tarefas emergenciais. E não nos cabe julgamento. Façamos nós aquilo que nós pudermos fazer de melhor para as pessoas e seguir, sem esperar agradecimento. Por isso que Jesus disse, não sabe a vossa mão esquerda o que faz a direita. A esquerda, para aquele povo, representava as nossas sombras no linguajar da atualidade. As sombras, o nosso ego, nosso orgulho e egoísmo. Então, que não interferisse com a vaidade, com o orgulho, aquilo que a direita faz, que a direita representa o amor, o bem, a virtude, o justo. Então, é isso que... Isabel, é verdade. A Amor está cantando aqui pertinho. Então, é isso que a gente precisa, né, se deter, né, que a gente não está aqui para ser servido. Aquele que está tentando seguir o Cristo, porque a gente tenta, a gente, na grande maioria de nós que estamos na ordem dos espíritos imperfeitos, e eu me enquadro nessa ordem, a gente está tentando viver o Cristo. Se a gente está tentando viver o Cristo, a gente tem que tentar todo dia ser um pouco melhor e agir de forma tal que a gente não venha querer ser servido, que há muita gente querendo se servir. Trabalhar para o Cristo é servir e não ser servido. Então, é difícil para a gente ainda, no momento que a gente está vivendo, mas é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, essa manhã a gente fez até esse momento, a gente fez uma reflexão em cima das respostas que a gente vai dar para as pessoas, mesmo quando elas vêm completamente agressivas, perturbadas, desconectadas da realidade, mas que é para a gente justamente ter empatia naquele momento e pensar assim, poderia ter sido eu que estivesse nessa situação que essa pessoa está passando. Não julgar, mas se colocar no lugar dela. Que, como disse Pastorino, às vezes aquela pergunta é feita de uma forma agressiva porque a pessoa está se afogando. Então, não é nem uma pergunta, é quase que um pedido de socorro. Então, que a gente tenha mais empatia, que está faltando isso no mundo. É difícil, mas não é impossível a gente vivenciar isso. E também, lembrando de que quem pergunta também tem responsabilidade, não é só quem responde, mas quem fala sempre tem responsabilidade. Quem se dirige ao outro sempre vai ter responsabilidade para a gente aprender a filtrar o que a gente fala e o que a gente pergunta
eu vou contar uma outra história para finalizar, tá? Eu adoro histórias, vocês sabem disso. Quem já me acompanha há alguns anos sabe que eu sou fascinada por contos, por fábulas, por parábolas, por koans, que é da tradição oriental chinesa, e eu sou fascinada, e japonesa também. Então, eu sou fascinada por esses tipos de mensagens, né, que são geralmente feitas em forma de síntese, que nos permite um aprofundamento muito grande, um período de reflexão muito profunda e extensa. Eu gosto muito de histórias. Então, para terminar, dizem que certa vez Sócrates estava lá, reunido nos afazeres dele, melhor dizendo, e de repente chega um amigo, né, uma pessoa conhecida, melhor, de Sócrates, e fala: Sócrates, eu tenho uma coisa para te falar. Sócrates olhou para ele e falou assim: já passou essa coisa que você tem para me falar? Já passou pelas 3 peneiras? Aí o indivíduo jovem virou e falou assim: que 3 peneiras é essa, ô Sócrates? Não sei. As 3 peneiras, meu filho, é ser bom o que você vai falar, útil e verdadeiro. É bom o que você tem para me falar? Aí o rapaz respondeu: não, não é muito bom o que eu tenho para te falar, não, Sócrates. Bom, então vamos ver se passa pelo segundo crivo, pela segunda peneira. É útil o que você tem para me falar? E aí o rapaz falou assim: não muito. E o que você tem para me falar é verdadeiro? E aí o rapaz respondeu: não tenho muita certeza. Então, meu filho, eu te agradeço, mas eu não quero ouvir. Então é isso que a gente precisa fazer dentro de uma sociedade conturbada. Filtrar. Filtrar e ter empatia. E eu desejo a vocês uma manhã de paz, de reflexão, porque viver nesse mundo não é fácil, não. Mas a gente junto, trocando as nossas experiências, a gente vai se consolando, vai se fortalecendo e vai abrindo os horizontes para novos entendimentos. Por isso eu gosto muito desse projeto pastorino, apesar das mensagens serem curtas, mas elas têm uma profundidade muito significativa. Então desejo a vocês uma manhã maravilhosa, um final de semana muito digno, que a gente aproveite o final de semana para também refletir sobre as coisas da vida. Um bom dia para vocês, muita paz, muito amor e obrigada pela doce presença de todos. Beijo no coração de todos, gente. Tchau, tchau.